Salve, salve galera, eu sou Luciano Martins, estou chegando com mais uma aula de matemática com o tema Fatorando Polinômios. É a continuação da aula 15, onde na aula 15 a gente viu fatoração por fator comum. E hoje eu quero mostrar para vocês aqui fatoração por agrupamento. Então, qual é a forma fatorada do polinômio mx menos nx mais 2m menos 2n? Então aqui nós chegamos à conclusão, olhando para esse polinômio, que não temos o único termo que seja comum a todas as partes desse polinômio. Então temos que ter uma visão diferente e organizar ele por parte. Então, organizando aqui por parte, nós podemos perceber que essa parte aqui, ó, eu tenho alguém que é comum. Ou seja, eu tenho um x aqui que é comum. E olhando essa outra parte aqui, ó, eu percebo que tem um 2 que também é comum. Então, nós vamos aplicar a regra que já sabemos, que é a de fator comum em evidência. Nós vamos colocar aquilo que é comum em evidência. Então, quem é que é comum nessa primeira parte? A letra x, nós vamos colocar ele em evidência, que é colocar x vezes. Vamos abrir o parênteses e vamos fazer a divisão de cada termo pelo fator que colocamos aqui em evidência. Então, mx dividido por x, quem é que sobra? X, aquilo que é diferente do que está em evidência. Então, nós vamos continuar, sinal que vem é menos. Nx dividido por x, quem é que sobra? N. Então, está feito aí. Então, aqui nós acabamos de fazer essa primeira parte. O sinal que vem, quem é o sinal? O sinal é mais. E nós vamos perceber que eu agora tenho outro fator que é comum também, ó, nessa segunda parte. Quem é esse fator? O número 2. Então, nós vamos destacar ele em evidência. Colocar ele, sinal de vezes. Vamos abrir o parênteses e fazer a divisão. 2m dividido por 2 sobra m. Por quê? Porque 2 por 2 é 1 e o 1 eu não utilizo. Resumindo, divide e aquilo que é igual você não coloca mais, coloca só a parte que é diferente. Então, o sinal que vem é menos. Agora eu tenho 2n dividido por 2, a parte igual ao número 2. Então, eu não vou colocar, eu coloco a outra parte, que no caso é quem? A letra n. Pronto. Aí eu fiz o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Depois que você resolveu, encontrou, separou ele por parte, ou seja, agrupou e fez o primeiro passo, você dá novamente uma olhada para ver se tem alguém que é comum agora. E quando você olha aqui, você vai perceber que essa parte aqui, ó, m menos n, ela é igual, ó. Agora ela ficou igual. Se ela é igual, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ela em evidência e aplicar o que a gente aprendeu lá na aula 15. Então, nós vamos colocar ela aqui, ó, em evidência. A parte que era igual, m menos n. Colocou em evidência. Quando coloca em evidência, você destacar e imediatamente colocar o sinal de vezes. E aí fazer a divisão. Então, nós vamos fazer a divisão aqui do primeiro termo, colocando o valor que é diferente. Então, x vezes m dividido por m menos n, quem é que vai sobrar aqui? Vai sobrar, nós vamos colocar aqui, ó. Vai sobrar, então, a letra x. Tá? Colocou a letra x. Qual é o sinal que vem agora? O sinal que vem é o sinal de mais. E aí nós vamos colocar, ó, é importante, eu esqueci de mencionar para vocês aqui, que a gente já pode, como veio dois termos dentro do parênteses, nós já podemos colocar um parênteses, e já fica organizado. Então, ó, vou repetir para vocês entenderem. Então aqui, ó, a parte que era comum era m menos n, eu coloquei ele em evidência, então ó, n menos n vezes, e fiz a divisão. Quem foi que sobrou? Sobrou x. Vou seguindo. Quem é o sinal? Mais, já coloquei. E vou fazer a divisão aqui, ó,
pelo que foi comum. Que o comum aqui foi quem? M menos N. Então aquele que é comum eu não utilizo mais. Quem foi que sobrou para mim utilizar? O número 2. Fecho meu parênteses e a minha conta já está resolvida. Então a fatoração desse polinômio seria m menos n vezes x mais 2. Lembrando que se você fizer essa multiplicação aqui, ó, você vai voltar a ter o que você tinha antes. Mas não é necessário você fazer. Você só faz se você quiser tirar a prova se realmente você acertou. Então tá aí a primeira maneira, o primeiro exemplo de fatoração por agrupamento. Vamos ver mais um exemplo. Então aqui agora eu tenho a ao cubo mais a ao quadrado mais a mais 1. Vamos colocar ele para fatorar aqui por agrupamento. Então olhando, uma olhada rápida, nós vamos perceber que eu tenho aqui, ó, essa parte que tem um fator comum, que é quem? Que é a ao quadrado. E nessa parte aqui eu vou ter um fator comum, que ele está um pouco oculto, mas que vocês vão perceber, que é o número 1. Porque eu tenho o número 1 aqui, e quando eu não tenho ninguém eu tenho o número 1 também. Então o 1 aqui também é um fator comum. Então organizando aqui, eu vou do maior para o menor. Então nós vamos resolver aqui a primeira parte. Quem é o menor? É a ao quadrado, então ele vai para a evidência. A elevado ao quadrado. Então vai para a evidência. Imediatamente vamos abrir o parênteses. E vamos fazer essa divisão desse termo, aqui ó, todo, por quem colocou em evidência. Então a divisão aqui, ó, a ao cubo dividido por a ao quadrado, é divisão de mesma base. Faz o que? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então a ao cubo menos a ao quadrado sobra só a, né? Porque ia dar a elevado a 1 e o 1 você não utiliza. Aí você segue. O sinal que vem é mais, e aí vem a ao quadrado dividido por a ao quadrado. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Ou seja, acabamos de resolver essa primeira parte. Então nós vamos seguir. Quem é que eu coloco agora? O sinal de mais. E vou olhar quem é que é comum nessa segunda parte aqui, ó. Então quem é que é comum? O número 1. Trazendo para cá. Então quem é que é comum aqui? O número 1. Então coloco ele em evidência. Vou abrir imediatamente o parênteses. E vou fazer a divisão dos termos que aparecem aqui pelo termo que eu coloquei em evidência. Então A dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então A dividido por 1 é A. Sinal que vem é mais. E 1 dividido por 1 também é 1. Fecho meu parênteses. Feito isso, eu vou verificar agora aqui que eu tenho novamente alguém que é comum. Ou seja, esse parênteses aqui, ó, ele é comum, ó, tem ele aqui nos dois termos. Então, se ele é comum, ele vai para a evidência. Então, nós vamos colocar ele aqui, ó, o primeiro a ser colocado. Então, vai ficar aqui A mais 1 na evidência. Então, quando colocamos na evidência, o próximo passo é colocar o sinal de vezes e fazer a divisão agora do termo. Então, é pegar o que sobrou. Então, como eu já coloquei, eu veio dois termos, eu coloquei em parênteses, eu avisei lá na parte 1, aqui eu posso já abrir um parênteses para pegar o que sobrou. Quem foi que sobrou aqui? Que eu não usei ainda? O a ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui o a ao quadrado. O sinal que vem agora é o sinal de mais. E quem foi que eu não usei aqui nessa parte ainda? O número 1. Então, já vou colocar. Já ficou aí feito a minha resposta. Então, eu só utilizei aqui o truque, ó, quem eu não peguei ainda. Mas lembrando que vocês podem sabem que isso aí a gente faz uma divisão. E nessa divisão aqui, ó, o que sobra é 1, porque A mais 1 dividido por A mais 1 é 1. Como eu não uso, fica apenas o número 1. Certo? Então vocês podem usar esse truque
sossegado que vai dar certo. Então pega sempre o que não foi usado ainda de cada termo. Então mais uma questão resolvida. Vamos passar para mais um exemplo de fatoração por agrupamento. Então nesse exemplo 3 aqui, ó, vocês vão perceber que ele é um pouquinho mais complicado, porque ele não foi organizado. Você olhando aqui, ó, como eu estava fazendo lá, os dois primeiros termos não tem ninguém que seja comum. Mas se você olhar nesses termos do meio aqui tem, ó, tem aqui, ó, b ao quadrado e b ao quadrado. Isso aqui é comum. E se eu fizer uma olhada do que sobrou, eu tenho a e a, ó, que também é comum. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem reescrever o polinômio, colocando ele de forma que vocês obtenham alguém que seja comum. Então nós vamos reescrever ele aqui, seguindo a ordem alfabética. Então nós vamos começar pelo A, né? Nós vamos colocar aqui, ó, 3A, X. E aí eu vou pegar o outro que tem A, que é quem? Mais 6A. Aí agora é só seguir o restante. Mais 2B ao quadrado. 2B ao quadrado. E mais B ao quadrado de X. Pronto. Tá aí. Tá feito aí agora. E agora a gente percebeu que tem alguém que é comum. Então nessa primeira parte aqui, ó, a gente já verificou aqui que nós temos o A, que é comum, mas temos números. E quando temos números, eu ensinei na aula passada que nós precisamos procurar o máximo divisor comum. Mas na verdade aqui, se você for procurar, nem precisa, você já vai saber que o máximo divisor comum entre 3 e 6 vai ser 3. Porque aqui, ó, dá para você ir por 3, que dá 1. E 6 dá para ir por 3, que dá 2. Ou seja, o número 3 é quem é o fator comum aqui, ó, desses dois números aqui. Então o que você faz? Você coloca ele aqui em evidência, ó, 3. E o A também é comum, então ele também vai para evidência. Coloca o sinal de vezes, abre o parênteses e faz a divisão. Lembrando que aqui você nem precisa falar em divisão, basta você dizer assim, ó, pego quem sobrou que eu não utilizei aqui embaixo. Quem foi que sobrou então? O X. Vou seguindo. Mais. Aí ficou aqui, ó, 6A dividido por 3A. A gente faz a divisão. 6 dividido por 3 é igual a 2. E A por A acaba. Que A por A dá 1. O 1 eu não vou utilizar. Vou seguir. Quem é o sinal que aparece? É mais. E aqui você vai perceber que quem é o comum agora? O B ao quadrado. Então nós vamos colocar aqui, ó, B ao quadrado. Vamos colocar ele em evidência. E vamos fazer a divisão. Eu coloquei o parênteses errado, vamos mudar. Quem foi que sobrou então nesse termo aqui? O número 2. Aí vamos seguir. Mais. Quem foi que sobrou agora nesse outro termo aqui? A letra X. E vamos fechar. Nós vamos chegar à conclusão que mais uma vez agora eu tenho alguém que é comum. Ele só está alterado aqui a posição. Isso não quer dizer nada. Eu tenho x mais 2 e aqui eu tenho 2 mais x. Então é a mesma coisa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, x mais 2. Que ele passa a ser o meu fator comum. Eu vou colocar ele em evidência. E vou dividir. Aí como ele está com 2 aqui, ó, no parênteses, eu já abro um parênteses aqui para o próximo. Então nessa parte aqui, ó, quem foi que sobrou que eu não utilizei ainda? O 3A. Aí o sinal que vem é mais. E nessa parte aqui, ó, dessa segunda parte aqui, depois sinal de mais, quem eu não utilizei ainda? Foi o B ao quadrado. Então é só colocar ele aqui, ó, B ao quadrado e fechar o parênteses. Tá aí. Se você fizer a resolução
desse aqui, você vai voltar para essa resposta. Então, gente, fatoração por agrupamento era isso. Fiquem todos com Deus e até uma próxima aula.